Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muitíssimo bem-vindos. Esse é o Missão 193. Você está com a melhor equipe dessa cidade que vai abrir as portas para que você muito em breve faça parte da extraordinária corporação do CBM, agora nessa reta final, CBM Minas Gerais. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alessandro, professor de Biologia, e hoje o nosso grande intuito é seguirmos em frente. Vamos para frente, tropa. Vamos lá garantir a sua vaga nesse certame, nessa reta final. Hoje, seguindo aí o nosso estudo, dentro da biologia, temos como foco principal falarmos sobre fisiologia humana novamente. O corpo humano é parte importante desse edital, então é esperado sim nesse certame um bom quantitativo de itens que vão tratar da fisiologia humana, do corpo humano, e compondo mais um tópico importantíssimo do nosso edital, está aí o bom e velho, conhecidíssimo sistema digestório, também chamado de digestivo, digestório na nomenclatura mais atual e mais moderna dos livros de fisiologia. Vejam só, sempre que tratarmos de algum sistema, nós precisamos ter clareza de para que serve o sistema, qual é a arquitetura, qual é a anatomia daquele sistema e como funciona aquele sistema. Não será diferente aqui com o sistema digestório. Bom, o nosso ponto de partida é a função. O sistema digestório tem por papel biológico realizar duas ações que são fundamentais. A primeira, e eu diria que evidente, já inclusive incorporando o nome do sistema, cabe ao sistema digestório realizar um conjunto de processos que nós nomeamos simplesmente digestão. Mas o que é digestão, Alessandro? O que é digerir? De maneira muito prática, digerir é quebrar. Mas a pergunta é, por que quebrarmos? Estamos falando em quebrarmos o quê? Bom, estamos falando da quebra de moléculas. Por que eu estou quebrando moléculas, Alessandro? Vamos a algo muito simples. Estou aqui dentro desse estúdio, gravando para vocês esta aula, e eu pergunto, seria possível trazer um Fusca, o automóvel, para dentro desse estúdio, que tem aqui algo na casa de uns 3 metros quadrados aproximadamente? Seria possível? Sim, seria possível. Só que não dá para trazer o Fusca inteiro. Mas se eu desmontar o Fusca, as peças do Fusca conseguem passar por essa porta. Então vai passar aqui o motor, vai passar aqui o paralama, vai passar o vidro, vai passar o banco, né? Vai passar o Fusca inteiro. Parte a parte. Esse é o papel fundamental do sistema digestório. Desmontar as moléculas para que elas possam entrar dentro das células. Para entrar na célula, é preciso passar pela membrana plasmática. Na membrana plasmática existem portas. Ora uma porta para passar uma proteína, uma permease, ora uma porta para passar um íon, um canal iônico, ora uma porta para passagem de um aminoácido, de uma vitamina. Então existem portas na membrana plasmática, mas essas portas têm tamanhos. Eu preciso compatibilizar o tamanho da porta com o tamanho das coisas que eu quero que passem por essa porta. Então esse é o grande objetivo do processo digestório. Fragmentar as moléculas para que elas sejam compatíveis com as portas de entrada. Ok, quebrei, é o primeiro papel do sistema digestório. Agora eu posso fazer o segundo papel do sistema digestório, a chamada nutrição. Então digestão é quebrar. Nutrir é absorver. Então existem dois papéis. A digestão, seguida da nutrição. Então você vai quebrar para absorver, ou vai digerir para nutrir. Quaisquer dessas combinações de palavras
estão corretas. Pois bem, dito isto, olha que beleza, hein? Para você que não é vegano, é um bom convite. Ou para você que é vegano, faz de conta que esse pedaço de carne aí é de soja, é de jaca. Mas enfim, galera, eis que quando nós falamos, portanto, no sistema digestório, falamos em quebra, precisamos ter a clareza que a quebra, que a desmontagem se dá por dois caminhos. Eu tenho, evidentemente, um caminho de quebra, que é o caminho químico. Então, eu tenho uma quebra que é química, mas eu tenho uma segunda quebra possível, que é uma quebra física. Você realiza, por exemplo, na sua boca, com o ato da mastigação, justamente a quebra física, a digestão mecânica. Feita a digestão mecânica, você vai complementá-la com a digestão química, também chamada de enzimática. Aí sim, fiz as duas, aí você tem, né, a plena capacidade de realizar a nutrição. Mas aí para fazermos a digestão química, como eu falei, você precisa de um armamento químico para isso. Estamos falando de moléculas especiais que nós conhecemos com o nome de enzimas. Logicamente, estamos falando, portanto, de uma digestão química. E eu vou quebrar coisas que são muito grandes. Na química, um composto que é muito grande se chama macromolécula. Algumas macromoléculas, não todas, também recebem a denominação de polímeros. Quando uma macromolécula é formada por peças menores que se repetem, aí você teria, neste caso, uma macromolécula que receberia, né, também o status de polímero. Por exemplo, a primeira da nossa lista, que é uma proteína. Uma proteína é uma macromolécula que também recebe o status de polímero, porque ela é formada de múltiplas unidades que se repetem, que são chamados aminoácidos, neste caso. Quando tratamos de um polímero, as peças menores que compõem o polímero recebem o nome de monômeros. Então, se o polímero é a proteína, o monômero é o aminoácido. Se o polímero é um polissacarídeo, por exemplo, amido, o seu monômero, que é a glicose, é um monossacarídeo. Se o polímero é um ácido nucleico, que é um polinucleotídeo, o seu monômero é o nucleotídeo, por assim dizer. Se o polímero é a proteína, que é o polipeptídeo, o seu monômero é o aminoácido, também chamado apenas de peptídeo. Cuidado! O lipídio não é um polímero, porque ele não é formado de múltiplas unidades que se repetem. Ele é formado, o lipídio clássico, óleo, gordura, de duas peças. O ácido graxo e o glicerol são duas peças. Talvez num triglicerídeo, 3 ácidos graxos com 1 glicerol. Num diglicerídeo, 2 ácidos graxos com 1 glicerol. Mas não são múltiplas peças que se repetem. Portanto, o lipídio não se encaixa na definição de polímero. Mas independente disso, todas essas moléculas aqui listadas, a proteína, o lipídio, o ácido nucleico, o polissacarídeo, todas elas têm tamanho incompatível com a porta de entrada. Daí todas elas têm a necessidade de serem quebradas, de serem fragmentadas. Quem fará isso? Enzimas. Mas as enzimas têm nomes específicos e geralmente o nome da enzima nos dá uma dica do que a enzima vai quebrar, qual é o substrato sobre o qual a enzima vai agir. Então, uma proteína será quebrada por uma protease ou peptidase, um lipídio por uma lipase, um carboidrato por uma carboidrase. Então, por exemplo, sacarose, sacarase, maltose, maltase, o ácido nucleico por uma nuclease, que também pode ser chamada de DNase ou de RNase. São também termos equivalentes. Pois bem, dito isso, eu faço uma pergunta para você que está aí me assistindo na sua casa, seja o horário que for, inclusive com aula prática de sistema digestório, né? Espero que você se alimente sempre muito bem.
tudo que você ingere, você digere? Tudo tem que ser quebrado? Ou existem biomoléculas que dispensam a quebra? Lembra do Fusca? Será que eu preciso partir o volante do Fusca ao meio para o volante do Fusca entrar nessa sala? Será que um banco do Fusca tem que ser partido ao meio? Ou o banco do Fusca já teria tamanho compatível? É sobre isso. Então existem biomoléculas que já apresentam tamanhos proporcionais à entrada na célula e que, portanto, dispensam a etapa de quebra, a etapa de ruptura. Aqui, em nossa dieta, nós temos o mesmo parâmetro. Nem tudo que você ingere, você digere. Existem biomoléculas que já apresentam tamanhos compatíveis com as portas de entrada. Por acaso, você conhece uma enzima chamada aguase para quebrar a água? Não, né? Porque a água são apenas 3 átomos, H2O. A água já passa. A mesma coisa a glicose. Ué, glicose? A glicose não tem que ser quebrada? Não. Já tem uma porta. Tem uma proteína que é uma permease exclusiva só para passagem de glicose, C6H12O6. Ué, se passa glicose, se passa água, eu não preciso digerir sais minerais, cátions e ânions, sódio, potássio, flúor, magnésio, iodo, ou seja, íons, água, vitaminas, não passam, portanto, pelo processo de quebra. Eles já vão direto para a etapa de nutrição. Então, nem tudo que se ingere se digere. Só se digere aquilo que há necessidade. E lembre-se, nem tudo que se ingere se digere, porque você pode ser incapacitado de digerir. Por exemplo, você come alface. Células vegetais apresentam em sua parede celular uma substância chamada celulose, que é um carboidrato, é um polissacarídeo, mas você não é dotado da enzima chamada de celulase. Então, do jeito que a celulose entra, basicamente ela sai. Ela passa exclusivamente por uma digestão mecânica, que é uma digestão física, mas ela não passa por uma digestão química ou enzimática, porque você não nasceu dotado da enzima chamada celulase. Então, ou você não digere porque você é incapaz, porque você não tem a ferramenta correta para aquilo, ou você não digere porque não há a devida necessidade de que isso aconteça. Pois bem, dito isso, vejamos agora uma imagem para chegarmos na anatomia do sistema digestório. Você já sabe para que serve. Quebra para absorver. Quebra mecanicamente ou quebra enzimaticamente. Quebra fisicamente ou quebra quimicamente. Para você compatibilizar as portas que existem na sua membrana plasmática com as moléculas, com os solutos, né, que eu quero que adentrem a minha célula. Mas é preciso conhecermos agora, especificamente, a arquitetura desse sistema. Pois bem, a imagem na tela nos revela exatamente aí como é a arquitetura do sistema, especificamente digestório humano. Observe que, de maneira extremamente grosseira, mas correta, o sistema digestório humano nada mais é do que um grande tubo. E esse tubo apresenta 2 aberturas. Obviamente, eu tenho aqui em cima a porta de entrada e eu teria aqui embaixo a porta de saída. Então, eu tenho boca e eu tenho aqui embaixo ânus. Uma vez que existam 2 aberturas compondo este tubo, basicamente, eu tenho o chamado sistema digestório completo. Sistema digestório completo é aquele que é dotado justamente de 2 aberturas. Uma porta de entrada e uma porta de saída. Então, é um sistema digestório chamado de completo. Mas, como eu falei, trata-se de um tubo. E ao longo desse tubo, eu espero que aconteça digestão e nutrição.
nós temos que identificar em quais pontos acontece a digestão, em quais pontos acontece a nutrição. E mais, o que está anexado a esse tubo? Daí o nome glândulas anexas ao tubo digestório. Pois bem, a imagem não deixa nenhuma sombra de dúvida que o caminho é conhecido. Eu passo pela boca e agora eu preciso passar por esta áreazinha bem aqui, ó. Esta área que não está identificada é um tubo conhecido como faringe. Faringe é um duto comum para dois caminhos. Ou o caminho que vai parar lá no Brasília Shopping, ou seja, estamos falando do sistema respiratório, pulmão direito e pulmão esquerdo. Ou seja, esse caminho iria para a sua laringe e iria para a sua traqueia. A gente não quer engasgar, então não me interessa esse caminho. E eu tenho esse caminho, que é a via digestória. Aí sim, nós saímos da boca, passamos pela faringe e chegamos ao esôfago. Do esôfago, nós chegamos, portanto, ao estômago. Do estômago, nós passamos agora pelo intestino delgado e, na sequência, pelo intestino grosso. Só que no meio do caminho estão aí escondidas algumas peças. Aqui está explícita, né? Uma dessas peças que é o fígado, nós já vamos comentar. Está aqui escondidinha uma segunda peça, que é o pâncreas, nós vamos comentar. Está aqui escondida atrás do fígado uma bolsinha, que é chamada vesícula biliar. Então nós temos que identificar o que acontece ao longo do trajeto. Onde acontece digestão, onde acontece nutrição e mais, quais são as moléculas envolvidas no processo. E mais do que isso, qual é o pH envolvido nesse processo. Então nós temos muito ainda que comentar sobre o sistema digestório humano. Então avancemos. A imagem na tela é uma das imagens que compõem a chamada exposição corpus. A exposição corpus é uma exposição que foi elaborada por um grupo de chineses, de médicos, de biólogos, que usaram modernas técnicas de conservação de cadáveres humanos, que foram conservados tanto numa mistura de formol como polímeros que envolvem glicerina e outras biomoléculas. E assim, essa exposição que já passou pelo Brasil, já passou por Brasília, inclusive, em algumas capitais, percorre o mundo. Essa é uma das imagens dessa exposição e nos dá uma referência concreta do tubo digestório. E, de fato, ele nos mostra que trata-se de um grande tubo. Este aqui é uma imagem real, né? Não foi dada aqui a dimensão, né? O ideal seria que você colocasse, por exemplo, aqui ao lado um objeto, ou colocasse aqui ao lado uma régua milimetrada, para que você tivesse uma referência de dimensões. Mas o tubo digestório, como está posto aí, certamente vai ultrapassar mais de 5 metros de comprimento. Mas, enfim, avançando efetivamente para o caminho, que é o que realmente me interessa, e para o que acontece em cada local, eu volto nessa imagem se necessário for. Aqui nós temos uma trajetória que tem que ser bem conhecida de você, candidato. Obviamente eu tenho a boca com uma função única, que não é a de mastigar. Boca não mastiga. Boca é boca. Boca é a porta de entrada do alimento. Só isso. A boca não executa nenhuma ação. Agora, dentro da boca, também já volto nesse slide, dentro da boca eu vou encontrar, logicamente, estruturas. Eu vou encontrar associada à cavidade bucal 3 coisas. Eu vou encontrar associada à cavidade bucal 1. Dentes. Eu vou encontrar associada à cavidade bucal 2. Língua. E eu vou encontrar associada à cavidade bucal 3. A minha primeira glândula anexa, as chamadas glândulas salivares. Então nós temos associada à boca 3 coisas: dente, língua e glândula salivar. Pensando nessas 3 peças separadamente, não se preocupe que eu já volto nesses slides que a gente está
pulando. Vejam só, glândulas salivares. A imagem nos revela que existem muitas glândulas. Vejam só, bem aqui, onde dá cachumba, bem aqui, onde dá cachumba, você tem um par de glândulas, as maiores. Essas são as chamadas parótidas, que estão aqui representadas. Glândulas parótidas. Só que além delas, eu tenho minha canetinha que não quer ficar quieta. Aqui eu tenho as outras duas submandibulares, bem aqui. E aqui eu tenho as outras duas, chamadas de sublinguais. Numa vista lateral, sublinguais, submandibulares. Sublinguais, submandibulares. Existem, portanto, 6 glândulas. 2 parótidas, identificadas aqui. Outras 2 aqui, as submandibulares. E outras 2 aqui, as chamadas sublinguais. Ao longo de um dia inteiro, você produzirá, em média, algo na casa de 1 litro a 1,5 litro da mais pura baba. Produção própria. Agradecemos a preferência. Então vejam só, todos os dias, essas 3 glândulas, sempre aos pares, produzirá algo aí na casa, né, de 1,5 litro da mais pura baba. E aí, esse é o nosso primeiro suco digestório, o chamado suco salivar ou apenas saliva. E aí nela, na sua saliva, nós encontramos a nossa primeira arma química, uma enzima que se chama ou por amilase salivar, ou ainda pelo nome pitialina. Os 2 nomes são corretos. Toda enzima, ela é altamente específica, ou seja, cada enzima atua sob determinado substrato. Especificamente a pitialina só atua sobre uma molécula, o amido. Não se esqueça que o amido é um composto muito grande, ele é um polissacarídeo. Amido ele é um açúcar muito grande, tão grande que ele não entra na célula. Daí você tem necessidade de quebrá-lo. Você fará digestão mecânica com os seus dentes, mas aí você agora fará também uma digestão enzimática com a sua saliva, que contém amilase salivar. Só que toda enzima só funciona numa determinada faixa de pH. Alessandro, o que é pH? Não me recordo o que é isso. pH é uma sigla. Significa potencial hidrogeniônico. Alessandro, o que é isso? Também não me recordo. Aulas de química. É o quanto de H+ existe em uma determinada solução. Com base no quanto de H+, você tem uma escala de pH, que divide o pH em 3 tipos fundamentais: ácido, neutro e básico. O pH neutro é o 7. Qualquer valor abaixo disso é ácido. Qualquer valor acima disso é básico ou alcalino. Cada enzima funciona numa certa faixa de pH. Especificamente esta enzima, que é a tal da amilase salivar, também chamada de pitialina, esta enzima em particular, sendo muito correto, o pH ideal dessa enzima, na verdade não é o pH neutro, não. Essa enzima tem como pH ideal algo entre 6,7 a 6,9. Esse é o pH ideal dessa enzima. Muitos autores preferem colocar que trata-se do pH neutro, que seria o 7. Talvez para o indivíduo A, realmente o pH 7 seja o ideal. Mas para a maioria dos indivíduos é 6,8, 6,9, ou seja, levemente ácido. O que faz essa enzima, a tal da pitialina? Ela cria uma instabilidade na molécula de um polissacarídeo. E aí a molécula ela fica tão instável que ela acaba tendo ruptura das suas ligações covalentes. Aí eu quero um polissacarídeo
se fragmenta num pedaço menor. Deixa de ser um polissacarídeo e vira um oligosacarídeo. O oligosacarídeo, nesse caso, se chama maltose. O que é o amido? O amido é um grande bonde do tigrão de glicoses, mais de 1000 moléculas de glicoses juntas. Quando você fraciona isso em maltose, a maltose são apenas 2 moléculas de glicose que estão ligadas. Então eu fiz uma digestão química. Usei uma enzima, criei uma estabilidade, rompi uma ligação covalente. Isso acontece na sua boca. A boca é um local onde acontece, portanto, 2 tipos de digestão. Eu tenho a digestão mecânica e eu tenho também a digestão química. A digestão mecânica, é óbvio, vem pela ação dos dentes. E aí, falando sobre os dentes, daqui a pouco eu volto para o slide da boca. Falando do dente, eis que está aí a anatomia básica de um dente. Há uma camada mais externa, esta aqui denominada simplesmente esmalte, que vai proteger o seu dente. Aí você vai encontrar agora uma segunda camada, essa bem aqui, ó, intermediária. Essa segunda camadinha, a intermediária, se chama dentina. E aí você tem uma terceira camada mais interna, esta aqui denominada de polpa. Essa é a arquitetura de um dente. Você tem aqui a raiz do dente, que está inserida justamente na sua estrutura óssea. E você tem aqui canais, locais onde o dente, portanto, tem a sua plena nutrição. Você tem aqui nervos, você tem vasos sanguíneos. Pois bem, caberá ao dente, sobretudo porque você tem uma matriz óssea que está compondo a chamada coroa do dente, a parte rígida do tecido ósseo, que vai te permitir a mastigação, ou seja, a trituração. Uma vez que você consiga, portanto, realizar a trituração, você está fazendo, portanto, a digestão mecânica, a digestão física. E por que a digestão física é tão fundamental, Alessandro? Porque quando você fraciona o alimento, você aumenta a superfície de contato desse alimento com as suas enzimas. Assim você, portanto, otimiza a ação enzimática. Daí a necessidade de sempre mastigar muito bem os alimentos que iremos ingerir. Pois bem, dito isso, voltando aí para o nosso dente, quando você não tem a devida higiene bucal, restos de alimentos ficam ou sobre ou entre os dentes, bactérias se alimentam e liberam ácidos. Ácidos aqui sobre o esmalte começam a corroer o esmalte, causando uma lesão. Aquele pontinho, né, amarronzado, enegrecido, acinzentado que fica sobre o dente. É uma cárie, muito prazer. É preciso removê-la daí. Para isso você vai usar uma broca. A broca vai remover o dente lesionado, você não pode deixar o buraco. Então você vai tapá-lo ou com amálgama ou com resina, atualmente resina. Mas e se eu não tratar isso? Se eu não tratar, essa lesão vai se aprofundar e ela passa do esmalte para a dentina. Na dentina já existem terminações nervosas que podem levar você a um desconforto. Quando você faz uma grande pressão no dente, quando aquela região do dente está exposta a temperatura mais alta ou temperatura mais baixa, isso te causaria dor, desconforto. Mas se você ainda não trata, esta lesão se aprofunda ainda mais. Ela viraria de fato agora uma grande infecção, porque na sua polpa existe sangue, a parte viva do seu dente. Só que lá também tem nervos. Imagine uma bactéria jogando um ácido em cima do nervo. Me diz que delícia, hein? Só que não. Isso causa dor, dor extrema. Você teria, portanto, a boa e velha dor de dente, que pode ser quase insuportável. Isso te levaria, portanto, a fazer um tratamento um pouco mais profundo do que simplesmente tirar o pedaço lesionado do dente e tapar o buraco. Isso exigiria agora a remoção completa de toda a sua polpa. O seu odontólogo, que nós chamamos vulgarmente, popularmente de dentista, teria que remover por completo toda a sua polpa, removendo a parte viva do seu dente,
removendo nervos, removendo vasos sanguíneos, tirando a nutrição do seu dente. Lado positivo, nunca mais na sua vida esse dente vai doer. Desconforto zero. Lado negativo, esse dente deixou de ser uma estrutura viva. Ele vai perder minerais, ele vai desmineralizar com o tempo, ou seja, ele vai escurecer, vai ficar acinzentado, ou enegrecido, ou amarelado por conta disso. Não há o que fazer, a não ser que você colhe uma faceta, né, uma lâmina sobre esse dente para mascará-lo de um dente super saudável, super branco e super bonito. Mas aí é uma escolha. Pois bem, dito tudo isso, voltemos ao nosso slide. Esse slide aqui, ó, que trata da boca. Boca, portanto, é a porta de entrada. Mas na boca eu encontro dentes, que farão o quê? Mastigação, digestão mecânica. Eu encontro glândulas salivares, que vão secretar o nosso primeiro suco digestório, a saliva. Digestão química. E eu encontro a língua. A língua tem múltiplas funções. Se concentra, estamos falando de estudo, matriz do CBM Minas Gerais. Então vejam só, a língua teria um papel fundamental na sua palatabilidade, ou seja, estamos falando justamente da sua capacidade gustativa, né, a do paladar, mas faça um teste, pega um pouco de baba, engula, que delícia. O que a sua língua fez? Ela literalmente empurrou o alimento lá para trás para te facilitar a chamada deglutição. Então você tem na sua língua, perdão, não na sua língua, na sua boca, a mastigação, a ensalivação, a ação enzimática e a deglutição, que é o ato de engolir. O nosso primeiro suco digestivo é o suco salivar ou saliva, que contém a nossa primeira enzima, a amilase salivar ou pitialina, que vai atuar no pH entre 6,7 e 6,9. Alguns autores vão colocar como pH neutro. Muito bem. Missão concluída na sua boca. Mas e agora? Saindo da sua boca, faringe. O que a sua faringe faz? Nada. Ela dá faringite. A faringe, literalmente, é um duto comum. Não tem nenhuma ação. Ela literalmente é um tobogã por onde o alimento vai escorregar. E aí, saindo da sua faringe, aí sim, nós chegamos aqui a um tubo muscular. Esse tubo muscular de certa extensão é o nosso esôfago. E aí, o que o esôfago faz, Alessandro? Imagina que o esôfago, literalmente, é um tubo de paredes musculares, mas essas paredes musculares vão agora se contrair, com ondas rítmicas, vindo de cima para baixo. Contrai, 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 contrai. Toda vez que você engole líquidos ou sólidos, o que o seu esôfago faz é uma onda-onda, olha a onda peristáltica, ou seja, há um movimento do seu esôfago que se chama peristaltismo. Você não controla isso. Então, caberá ao seu esôfago realizar o que a gente chama de peristaltismo. São movimentos musculares que você não vai controlá-los e que basicamente vão garantir a você exatamente empurrar o alimento. Esteja você de cabeça para baixo, deitado ou em pé, o alimento vai ser empurrado. Esse é o papel do esôfago. Então vejam só, enquanto a sua boca, basicamente, é a porta de entrada e vai garantir a você que nela aconteça digestão enzimática, digestão química, por conta de dentes mais glândulas salivares, e que te garanta o paladar por conta da língua, a boca em si é a porta de entrada. A sequência dela, a faringe, é só um tubo comum, por onde o alimento vai descer. Já o seu esôfago, esse executa um papel biológico. Ele vai efetivamente empurrar o alimento. Tem uma ação que o esôfago de fato exerce. A faringe nada faz. Só que agora existe um esfíncter muscular. O que é um esfíncter, Alessandro? Esfíncter é um anel muscular. Uma referência conhecida, que faz parte desse próprio sistema. O ânus. O ânus é um esfíncter muscular.
você tem outros esfíncteres espalhados pelo seu corpo. Um deles separa justamente o seu esôfago da sua próxima câmara, que é justamente o seu estômago. Separando esses dois, há um esfíncter chamado cárdia. Então, bem aqui, separando o número 3 do número 4, existe um esfíncter muscular chamado cárdia, ou esfíncter cardíaco. Como depois haverá um outro esfíncter que separa estômago de intestino delgado, ele se chama piloro, ou esfíncter pilórico. Para que servem esses esfíncteres, Alessandro? Para regular o quanto de alimento sai da cavidade A e vai para a cavidade B. Sai da cavidade B e vai para a cavidade C. E assim, sucessivamente. Enfim, esôfago fez onda-onda, olha a onda peristáltica. Só que agora nós chegamos numa câmara, que é o seu estômago. O estômago requer um pouco mais da nossa atenção. Vamos a uma imagem. Já falamos aqui das enzimas, já falamos das glândulas, já falamos do dente. O esôfago também já foi nosso contemplado, né? Já foi dito que ele realiza ondas musculares involuntárias, o chamado peristaltismo, e não existe nenhum suco digestório no seu esôfago, como não tem nenhum suco digestório na sua faringe. Sempre que existir um suco digestório, nós vamos citar quem produz, qual é o pH e quais são as enzimas constituintes daquele suco. Muito bem. No estômago temos um suco digestório, que é o nosso segundo suco, o bom e velho suco gástrico. Tem livro que vai chamá-lo de suco estomacal. Também está correto. Um detalhe, no seu suco gástrico existem algumas coisas. Primeiro, tem uma enzima na sua forma inativa, chamada de pepsinogênio. Pepsinogênio é uma enzima que não digere ninguém. Ela está na sua forma inativa. Mas, na mucosa estomacal, você tem a produção de HCl, o bom e velho ácido clorídrico. E é ele, HCl, o responsável por esse pH ácido, aproximadamente 2,5. pH bem ácido. Tão ácido que mata células do seu próprio estômago. Meu Deus, mas e aí? Então o que acontece? Elas são regeneradas. Mas eu preciso desse pH tão ácido, sabe para quê? Para matar bactéria, fungo, protozoário, talvez ovo de verme, vírus. É também uma linha de defesa, é também uma barreira do seu organismo. Mas voltando para o pepsinogênio. Pepsinogênio é uma enzima inativa que quando interage com HCl, sofre mudança na sua estrutura espacial, deixando de ser pepsinogênio e virando pepsina. Pepsina é a forma ativa da enzima. E o que a pepsina faz? Quebra proteínas. Você pega um polipeptídeo, quebra em pedaços menores, que são chamados de oligopeptídeos. Então, no seu estômago, você encontra o suco gástrico. Suco esse que tem um pH extremamente ácido, importante como linha de defesa, fundamental para que você tenha exatamente o papel da enzima pepsina na sua forma ativa funcional, iniciando a digestão de proteínas. Aqui uma imagem, né, do estômago com uma curiosidade. Essa parte aqui é o fundo do seu estômago. Ué, mas o fundo não deveria estar embaixo? Pois é, nem tudo na anatomia tem o pleno sentido. Então você teria ali o fundo do estômago e aqui você teria o antro do estômago, por assim dizer. Então eu tenho de um lado o fundo do estômago e do outro lado eu tenho o antro, como regiões do seu estômago. Aqui um esfíncter, cárdia. Aqui um outro esfíncter, piloro, regulando tanto o que entra no seu estômago como o que dele sai a todo instante. Mas esse, portanto, é o nosso estômago. Deixando o estômago, logicamente agora nós entramos no intestino delgado. E aí
quando entramos no intestino delgado, temos uma subdivisão. Pronto, agora sim a tela está devidamente compartilhada. Nós já passamos, portanto, pegando aqui esse diagrama, por boca, por faringe, por esôfago e por estômago. 1, 2, 3 e 4. Chegamos à estrutura número 5, que é o intestino delgado. Lembrando que nós já passamos pela glândula anexa A, que no caso se chama glândula salivar. Pois bem, o intestino delgado é subdividido em 3 seções: o duodeno, o jejuno e o íleo. Vendo isso numa imagem, olhando aqui esta imagem, onde está o duodeno, Alessandro? Vamos aqui marcá-lo. Vejam só, esta areazinha marcada, essa curvinha, que eu vou chamar de número 1, é justamente o seu duodeno. Agora, a partir desse ponto, até mais ou menos esse ponto, então estou fazendo o trajeto em marcha ré. Toda essa segunda área marcada seria o número 2, o jejuno. E por fim, a última área seria o denominado íleo. Então existem 3 seções: duodeno, jejuno e íleo. Juntei as 3, aí sim, eu tenho, portanto, o meu intestino delgado. Com um detalhe importantíssimo: o duodeno é o órgão final no qual acontece o processo de digestão. Qualquer digestão, se ela aconteceu ou não, esse é o ponto final. Daí para frente não existe mais digestão. Alessandro, e a nutrição? Eu não comentei, mas no seu estômago você pôde absorver aquelas coisas que você não precisou quebrar. Água, íons, algumas vitaminas, drogas. Quando eu digo drogas, eu estou me referindo a medicamentos. Então quando você toma dipirona sódica, é aí, no seu estômago, que já acontece a absorção. Agora, além do estômago, eu também teria absorção no seu jejuno e no seu íleo. Então esses também são pontos de absorção. Mas exploremos agora o que acontece lá no duodeno. No duodeno existem sucos digestórios que vão agir. Estávamos no estômago. Aqui só referência, suco gástrico, pH ácido por conta do HCl, que nós já comentamos, a pepsina, quebrei um polipeptídeo em oligopeptídeo, sem novidades. Mas aí nós chegamos no intestino delgado, na figura do duodeno, do jejuno e do íleo. E aí, aqui, preste muita atenção. No seu duodeno, que é só aquela curvinha, lá existem 3 sucos digestórios que vão agir. Suco número 1, o chamado suco entérico, produzido pelo próprio intestino. Entérico vem da palavra enteron, do grego, enteron significa intestino. Então eu tenho o suco intestinal, ou entérico produzido. Número 2, é jogado dentro do seu duodeno um segundo suco, o chamado suco pancreático, como o nome já deixa claro, o suco produzido pelo seu pâncreas. Número 3, é jogado aí dentro também o chamado suco biliar, ou bilê, ou bili, ou bilis. Então eu tenho no seu duodeno uma grande mistura de biomoléculas. Olhando novamente a imagem, que é esta aqui, vamos apagar aqui os rabiscos, só para deixar o campo mais livre. Vejam só, está aqui estrutura número 1, fígado, glândula anexa. Está aqui estrutura número 2, o pâncreas, glândula anexa. Tanto o fígado quanto o pâncreas lançarão seus conteúdos bem aqui,
nessa curvinha chamada duodeno. E ele, duodeno, vai produzir o seu próprio suco, o suco intestinal ou entérico. Então, no duodeno eu jogo secreção do fígado, que é o suco biliar, ou bile, ou bile, ou bilis. Jogo o suco pancreático e vou produzir o suco entérico. Ou seja, no seu duodeno vai ter a grande farra bioquímica. Todo mundo pega todo mundo. Estamos falando de química, concentração. Então vejam só. Aqui no seu intestino delgado, na figura do seu duodeno, o que nós teremos é uma múltipla ação digestória. Veja a sua lista. Eu encontro aqui, no seu suco entérico, peptidases, que vão quebrar peptídeos ou proteínas, maltase, que vai quebrar maltose, lactase, que vai quebrar lactose, sacarase, que vai quebrar sacarose. Só que aqui nesse suco entérico, também tem uma enzima que não está aqui listada, e ela se chama enteroquinase. O entero já deixa claro que ela foi produzida pelo suco entérico. Essa enzima não quebra ninguém. Ué, o que ela faz então, Alessandro? Ela vai agir sobre uma outra enzima. Lá no suco pancreático, tem um tal de tripsinogênio, que vai se ativar em tripsina. Quem faz isso? Enteroquinase. Tem uma tal de quimotripsinogênio, que vira quimotripsina. Assim como a tripsina quebra proteína. Mas também tem amilase. Ué, já não tinha amilase na boca? Tinha amilase salivar. Por que precisa de outra amilase? Será que você conseguiu quebrar todo o amido na sua boca? Será que você não comeu um pão que tem farinha de trigo, tem amido, com suco de limão, que tem pH 2, e destruiu a enzima da boca? Se isso acontecer, eu preciso de uma outra enzima, num outro lugar, capaz de quebrar o amido. Daí você tem a amilase salivar e tem também a amilase pancreática. Você tem a lipase para quebrar lipídio, você tem DNase e RNase para quebrar DNA e RNA. Ou seja, eu tenho um mix enzimático para quebrar quase tudo que eu preciso. E aí tem um detalhe. Eu vou encontrar a bile. Na bile eu vou encontrar sais biliares, mais bilirrubina, mais colesterol. Alessandro, quem produz o suco biliar? O suco biliar, eu já volto nesses slides que eu estou aqui, pulando. Quem produz o suco biliar ou bile é o fígado. O fígado produz. Mas o suco biliar é armazenado numa bolsa que está conectada ao fígado. Essa bolsa se chama vesícula biliar. Ela vai armazenar a bile. E aí, o que eu tenho, basicamente, não é essa imagem que me interessa, esta aqui. Aqui eu tenho o fígado, vista frontal, vista posterior, com destaque aqui para a vesícula biliar. E aqui o fígado, num diagrama, com destaque também para a vesícula biliar. Atenção! Suco biliar não contém nenhuma enzima. Suco biliar contém, como eu já havia colocado no slide, uma mistura de sais biliares, mais colesterol e mais bilirrubina, que é um resto de hemácias desmontada. Você não tem no suco biliar nenhuma ação química. A ação ela é física. O papel da bile é o de emulsionar gorduras para aumentar a sua superfície de contato com a enzima, que é do pâncreas, que é a lipase pancreática. Então, anote aí. Suco biliar só tem ação física, não tem nenhuma ação química. Pois bem, dito isso, voltando para o nosso slide, aqui só uma listinha, A tripsina quebra proteínas, a amilase quebra amido, a lipase quebra lipídios, evidentemente. Já falamos do fígado, já falamos da vesícula biliar. O pâncreas já foi citado, você tem o suco pancreático, onde você tem
uma série de secreções e, eu não havia citado, o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio tem um papel fundamental. É o de elevar o pH lá para casa de 9, 10. Ué, por que isso? Porque as enzimas pancreáticas só funcionam nesse pH. Então, na sua boca o pH era perto de 7, no seu estômago era perto de 2, e agora no seu intestino delgado, na figura do duodeno, é perto de 10. Tem uma grande oscilação de pH. Quase neutro, muito ácido e básico. Isso atendendo às necessidades de cada tipo de enzima que você encontra ao longo da tubulação. Pois bem, aqui só a anatomia, mostrando o duodeno, agora mais de perto, o duto biliar, o duto pancreático, a posição aqui do seu fígado, da vesícula biliar, do seu pâncreas, mostrando a íntima relação que existe entre esses órgãos. Aqui o fígado já havia sido mostrado, a vesícula biliar idem. E aqui a lista, né, de enzimas. A maltose, a sacarose e a lactose sendo quebradas pela maltase, sacarase e lactase, as proteínas pelas peptidases, e aqui o resultado das quebras. Moléculas que passam a ter tamanhos compatíveis com as portas de entrada, permitindo, portanto, que exista ali a plena capacidade nutricional, por assim dizer. Quase finalizando esse nosso bate-papo, eis que lá no seu jejum e no seu íleo, que são partes do seu intestino delgado, você tem muitas dobras, as chamadas vilosidades intestinais. E se eu pegasse aqui um pedacinho disso aqui e olhasse ao microscópio e ampliasse a imagem, o que eu teria seriam dobras microscópicas, que seriam chamadas de microvilosidades. Objetivo? Aumentar a sua superfície de absorção. Nada além disso. Aqui só uma imagem mostrando as velocidades intestinais. Por fim, tudo que você tinha para quebrar, você já quebrou. Na boca, mecanicamente e quimicamente amido. No seu estômago, quimicamente proteína. No seu duodeno, quimicamente tudo que era possível de ser quebrado. Você já absorveu tudo que era útil no seu estômago. Água, drogas, íons, vitaminas. No jejum e no ilho, todo o resto que você tinha que absorver. E agora? O que fazer com o que sobra? Uma massa semilíquida. Essa massa chega no seu intestino grosso. E aí o seu intestino grosso, ele possui um conjunto, deixa eu colocar aqui na tela para vocês de novo a anatomia, porque ela vai ser importante. Deixa eu voltar aqui lá para o início do slide. Pronto, no slide que me interessa. Vamos compartilhar de novo a tela com vocês. O intestino grosso, ele é subdividido em partes. Eu tenho aqui, seco, com apêndice, que é essa tripinha, colo ascendente, colo transverso, colo descendente e a curvinha é o colo sigmoide. Então eu tenho seco, colo e reto. E aí o que a gente espera que aconteça ao longo disso, né, lá no seu intestino denominado como grosso? Eu quero pegar de volta todo o investimento hídrico que eu fiz, toda a água que eu gastei. Ué, que água que eu gastei, Alessandro? Suco salivar, suco gástrico, suco pancreático, suco biliar, suco intestinal, suco del Valle, enfim, todo tipo de suco que você gastou água para construí-lo, você quer pegar essa água de volta. Esse é o papel do intestino grosso, te garantir pegar de volta toda a água que você gastou. Então, lá no seu intestino grosso, você vai reabsorver água e à medida que isso acontece, você vai logicamente solidificando o resto que lá estava. Você vai dando forma, né, ao chamado bolo fecal. Então, você tem formação das fezes e absorção de água. Não existe nenhum suco digestivo. No reto, você armazena, você deposita essas fezes. E depois, com anos, você faz apenas a sua plena liberação. Finalizando esse nosso bate-papo de hoje, aqui só um tabelão, né, com o local, o substrato, a enzima, o produto disso.
E aqui uma outra tabela com os principais hormônios envolvidos na regulação do seu sistema digestório. Gastrina produzida, né, pelo seu próprio estômago. A presença de comida é o estímulo, o órgão-alvo é o próprio estômago. Se aumenta a produção de suco gástrico, eu quero otimizar a minha digestão. Secretina, o seu intestino vai produzir, né, o órgão-alvo é o pâncreas. Qual é o agente estimulador para isso? Tinha muita acidez na sua comida, então você vai liberar mais bicarbonato para o pH ser regulado pelo seu pâncreas. CCQ, também chamado de CCK, ou colecistoquinina, é o intestino que produz o estímulo à presença de gordura e proteína. O pâncreas e a vesícula biliar são os órgãos-alvo. O que eu quero? Mais bile, mais suco pancreático. Eu quero otimizar a digestão de gordura e proteína. E eu tenho a enterogastrona, também chamado de PIG, peptídeo inibidor gástrico, que fala assim, o estômago, segura a onda aí, senão a gente não dá conta de trabalhar aqui no intestino. Então você teria o intestino sendo o órgão que produz, o órgão-alvo é o estômago, eu quero inibir o peristaltismo estomacal. Caríssimos, é isso. Esse é o sistema digestório nessa reta final, para muito em breve estar no seu uniforme esse brasão, seja no seu peito, seja no seu braço. CBM, Minas Gerais, vidas alheias salvar. Tropa, grande abraço, bons estudos, até a aprovação. Tchau, tchau, galera. Fiquem bem.